tudo bem com vocês? Galera fera, galera bacana que nos acompanha aqui nas nossas histórias, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre um panorama bíblico, estamos estudando todos os livros da Bíblia, dando uma olhadinha em todos os livros da Bíblia para entender sobre o que cada um fala, entender sobre a mensagem da palavra de Deus. E nós estamos nos últimos meses, estamos estudando sobre os livros, o grupo de livros do Velho Testamento, chamado de livros poéticos. Esses livros são chamados assim porque eles foram escritos de uma forma diferente, foram escritos em forma de poesia. Isso mesmo, são livros poéticos, livros de poesia. Não é muito legal? Nós já aprendemos sobre os livros da lei ou o Pentateuco, vocês se lembram? Quais são esses livros? São 5. Pensa aí se você consegue lembrar de todos. O primeiro é Gênesis, muito bem. E os outros que vêm na sequência, você consegue se lembrar? Depois os livros do grupo de livros Pentateuco, ou chamado também como livros das leis, vem os livros históricos. E esse grupo é um grupo maior de livros, que contém 12 livros, que conta a história do povo de Deus na Terra Prometida. Você consegue citar pelo menos um livro dos livros históricos? Pensa aí. Eu sabia que você conseguiria muito mais que isso. 12 livros, começando lá em Josué até Esther. E aí logo na sequência, então, vem os livros poéticos, que também é um grupo de 5 livros. Você se lembra de algum? Vamos colocar nossa cacholinha para funcionar e vamos relembrar? Os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Cânticos de Salomão, ou Cânticos dos Cânticos, ou Cantares. Eles podem ter esses nomes diferentes, depende da sua Bíblia. Esses últimos 3 livros, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, foram escritos pelo sábio rei Salomão, aquele mesmo que pediu sabedoria para Deus lá no começo do seu governo, que teve a oportunidade de falar diretamente com Deus em sonhos e pedir para ele sabedoria. E Deus deu a este homem muita sabedoria. Acredita-se que cada um desses livros foram escritos numa época da vida de Salomão. E o livro que nós vamos estudar hoje, o livro de Cânticos, provavelmente foi escrito quando Salomão era um jovem ainda. E esse livro conta a história do rei, do amor do rei pela sua querida noiva. Isso mesmo, que lindo, né? Esse livro conta sobre o amor, traz palavras de muito elogio muito diferente dos que nós costumamos fazer nos dias de hoje, porque naquela época as pessoas viviam em um lugar muito diferente do nosso e falavam também de forma diferente, por isso parece que os elogios são bem estranhos. Esse livro fala sobre o amor, sobre o respeito do esposo para com a sua esposa. Esse livro pode ser estudado por pessoas adultas e que são casadas, para que aprendam a como ter uma vida boa juntos. E aí você me fala, tia, então eu nem preciso de estudar esse livro. Esse livro não tem nada para me ensinar, não tem nada a ver com a gente, porque somos crianças. Vai demorar um tempão pra gente crescer e se casar. Será que é só isso mesmo que esse livro nos ensina? Muitas pessoas acreditam que o livro de Cânticos também faz uma comparação do amor de Deus de Deus pelo seu povo. Deus, ele é amor.
Algo muito importante que nós precisamos aprender e entender e guardar nos nossos corações e na nossa mente é que Deus é amor. Deus, Ele demonstrou o seu amor por toda a história da Bíblia, por toda a narrativa da Bíblia. Deus mostra e deixa muito claro o seu amor pelo seu povo. Lá no comecinho, quando nós escutamos, quando nós lemos sobre a maneira que Deus separou, escolheu um povo para ser seu povo, a maneira que Deus cuidou desse povo e sempre esteve disposto a perdoar, mesmo quando essas pessoas, quando esse povo era cabeça dura e desobediente, Deus sempre estava disposto a perdoar este povo. Assim como Ele sempre esteve disposto a perdoar a cada um de nós, a mim e a você. Deus, Ele nos ama tanto, tanto que o seu amor é falado sobre o seu amor em toda a Bíblia. Jeremias 31, no versículo 3, fala que Deus nos amou com amor eterno. Você sabe o que é um amor eterno? É um amor que não tem fim, um amor que nunca, jamais, nunca mesmo pode acabar. Deus também fala que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando a gente ainda estava lá atrás, preso nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ele nos amou e foi por conta desse amor que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. O que diz lá em João 3,16? Você se lembra? Esse eu tenho certeza que você sabe, ó, na ponta da língua. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós estávamos condenados a viver separados para sempre longe de Deus. Mas Ele, pelo seu infinito amor, pelo seu grande amor que não tem fim, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. E você sabe de uma coisa? Quando nós recebemos Jesus no nosso coração, quando nós compreendemos que nós somos pecadores e que não existe outra maneira, não existe uma maneira de ficar livre, de ser salvo dos nossos pecados e de poder estar perto de Deus novamente. E que Jesus, Ele fez isso por nós. Ele pagou o castigo que a gente merecia e morreu no nosso lugar. Quando nós entendemos tudo isso e nós chamamos Jesus para morar no nosso coração e perdoar os nossos pecados, então a partir desse momento, sabe o que acontece conosco? Algo muito maravilhoso. Nós passamos a fazer parte do povo de Deus. Agora nós somos parte da igreja do Senhor. Todas as pessoas que reconhecem Jesus e convidam Jesus para morar no seu coração, faz parte da igreja do Senhor. E você sabia que o povo de Deus, a igreja do Senhor, muitas vezes na Bíblia é chamada, sabe de quê? Ah, você nem vai acreditar. É chamada de noiva. Isso mesmo. A palavra de Deus diz que Ele é um noivo esperando por sua noiva. Sabe, eu quero contar para vocês como naquele tempo na época dos tempos bíblicos, como que eram os casamentos. Quando um homem ia casar com uma mulher, ele pagava e levava presentes caros. Ele pagava por sua noiva com um alto preço, com dinheiro e presentes caros para sua noiva e a sua família. Jesus pagou um alto preço por nós. Ele pagou com a sua vida. Ele deu todo o seu sangue como pagamento dos nossos pecados. Quando o noivo ia casar, então, ele pagava pela noiva e então ficava aguardando o tão esperado dia. Enquanto isso acontecia, enquanto eles esperavam o momento, o dia do casamento, então a noiva ia se preparar. Ia cuidar dos cabelos, da pele, da roupa que seria usada, das joias,
para ficar linda e perfeita no dia do seu casamento. E assim então acontecia. A noiva se preparava, aguardava, ansiosa, cuidando para que ela ficasse bem linda naquele dia, estivesse perfeita. Nós, como noiva de Cristo, igreja do Senhor, que estamos aguardando, porque um dia Jesus irá voltar para nos buscar. E nós devemos aguardar pelo nosso Deus, aguardar por Jesus nesse momento tão especial. E como será que nós devemos aguardar por esse momento? Buscando na sua palavra o que devemos fazer para agradar ao Senhor. Cuidar da nossa vida com Ele, para que assim, no dia que o Senhor vier nos buscar, porque Jesus, quando Ele subiu aos céus, Ele disse que um dia Ele voltaria para nos buscar. E nós aguardamos esse momento. Haverá um momento que Jesus voltará para nos buscar a sua igreja. E nós devemos estar preparados. Como assim, tia Núbia? Buscando viver sempre em santidade, em maneira que agrada a Deus. Você se lembra como é viver em santidade? Nós somos santos porque fomos pagos, o nosso pecado foi pago por Jesus Cristo. Então, a partir de agora, a partir do momento que recebemos Jesus, nós somos separados para servir a Ele e viver uma vida diferente. No dia então do casamento, depois de já ter pago, de ter esperado e da noiva ficar lá se preparando, então o noivo ia até a casa da noiva buscar a noiva para então ela viver junto com ele. E é exatamente isso que nós estamos aguardando. O dia em que Jesus virá nos buscar. E então haverá uma grande festa no céu. E nós moraremos com Deus para toda a eternidade. O livro de Cânticos nos faz lembrar então do grande amor de Deus por nós e que um dia esse Deus amoroso virá nos buscar e nós moraremos para toda a eternidade com Ele. Então, lembre-se sempre disso. Somos a noiva de Cristo, vivendo um momento de espera, nos preparando para um dia ir morar com Deus. E se você não recebeu Jesus como seu Salvador, você ainda pode fazer isso. Procure entender mais sobre a palavra de Deus e conhecer sobre o plano especial dele para você. Converse com uma pessoa que já entende sobre isso, converse com um adulto. E fale sobre o seu desejo de conhecer mais a Deus. Nós ficamos por aqui. Eu te espero na próxima semana. Um beijo e até lá! Não quero mais saber de brigar.